Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai dar início à primeira aula nossa de Geografia Política. E eu vou apresentar para vocês a ementa, em primeiro momento. Eu sei que vai parecer que ela é um pouco aterrorizante pela quantidade de matéria que tem, pelo pouco tempo que nós temos. Mas eu peço que vocês tenham calma, que eu tenho certeza de que vai dar certo da gente conciliar todos os tópicos com a nossa matéria. Vou estar compartilhando a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Primeiramente, pessoal, o conceito da geografia sociopolítica, ela tem uma pegada mais social mesmo, porque ela vai estar falando do homem com as relações que ele tem com o meio. Na nossa ementa, eu trouxe alguns tópicos aqui. Hoje nós vamos começar a falar sobre dois deles, que vão ser a globalização e o neoliberalismo. Não necessariamente a gente vai seguir essa ordem que tá expressa aí para vocês, porque eu achei que ficaria melhor fazendo uma sequência de alguns temas. Mas nós vamos estar vendo a globalização, suas causas e consequências, a urbanização brasileira, a revolução urbana, a favelização do Brasil, a rede urbana brasileira, a hierarquia urbana, conurbação, zona rural e zona urbana, cidades globais, regiões metropolitanas, problemas sociais no Brasil, violência urbana, desigualdade social no Brasil, a terceira revolução industrial, modo de produção, sociedade e meio ambiente, potências emergentes, o BRICS, a União Europeia, a guerra na Síria, conflito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, o governo Trump, o imperialismo norte-americano, as teorias demográficas, a reforma marxista, a demografia, expectativa de vida, taxa de natalidade e mortalidade, a pirâmide etária, crescimento vegetativo, densidade demográfica, migrações internacionais, crise econômica e social na Venezuela, xenofobia, preconceito social, refugiados, industrialização e comércio, tipos de indústria, sociedade industrial, as fases do capitalismo, a crise econômica no Brasil, o milagre econômico, setores da economia, a ordem mundial e conflitos, relações internacionais, Oriente Médio, América Latina e suas multiplicidades. Vocês vão perceber, pessoal, que todos esses temas, eles também vão estar muito abrangentes nas questões mais atuais, que vem a ser a atualidade. E muitos desses aspectos vão ajudar vocês em outras partes do conhecimento, porque principalmente o Enem, eles tendem a fazer associações com as coisas atuais. Eu sei que é grande a ementa, eu sei que é muita coisa, mas acreditem, esses daí são os temas mais cobrados, em um resumo de tudo que há dentro da geografia política. Eu tentei fazer os slides e o plano de aula de uma forma bem sucinta e de uma forma bem prática, que vocês possam entender e que a gente possa fazer render essas aulas. Eu sei que é cansativo também, porque é sexta-feira à noite, todo mundo está muito cansado, mas vamos com calma que vai dar certo, prometo. Hoje, para começar a nossa primeira aula, eu trouxe o tema da globalização e as suas principais causas e consequências. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido essa palavra anteriormente, mas geralmente a gente não para pensar o que vem a ser, de fato, a globalização. Mas ela é imprescindível para a vida, para as nossas vidas,
porque sem ela, por exemplo, hoje nós não estaríamos tendo essa aula. Estaríamos vivendo uma pandemia, todos isolados dentro de casa e sem a oportunidade de aprender. A gente tem que o conceito do fenômeno da globalização, ele vem desde a década de 1980, e ele vai remeter a um processo de expansão do sistema capitalista e do aprofundamento e multiplicação das redes, tanto econômicas, quanto políticas, quanto culturais, sociais, de informação, de mercado. E essas conexões, elas se espalharam e criaram redes entre todos os países do globo, onde todo mundo está conectado. Então, a globalização, ela vai se caracterizar como resultado da expansão do capitalismo, que foram ampliando os trânsitos comerciais, os fluxos de pessoas, dados e mercadorias. E essas conexões resultantes desse processo, elas acabaram por conectar e diminuir as distâncias entre os pontos distintos do globo. Quando nós falamos que a globalização ela diminui as distâncias entre os pontos dos globos, é claro que a gente não está falando de distância real, física, mas sim sobre a sensação da gente estar conectado com várias partes do mundo, devido à facilidade do acesso de informação que ela permite para a gente, do contato com as pessoas e até mesmo da possibilidade da gente ter experiências territoriais virtuais a partir do contato com lugares distantes. Por exemplo, a gente aqui na cidade de Passos facilmente consegue conectar com uma pessoa que está vivendo nos Estados Unidos, por conta das redes sociais, da tecnologia que a globalização possibilitou. Vou trazer um pouquinho para vocês sobre o contexto histórico de como que surgiu a globalização. E é muito controversa esse apogeu da globalização no mundo, porque há pessoas e estudiosos que eles afirmam que a globalização ela se iniciou com as expansões marítimas, que foi quando o sistema capitalista começou a expandir também. Só que, em contraponto, outras pessoas falam que ela se iniciou com a Guerra Fria e com a queda do Muro de Berlim, logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas é certo a gente dizer, antes de tudo, muito embora a gente não saiba ao certo o marco, que a globalização ela vem a ser um fenômeno processual, com várias nuances no decorrer dos séculos, porque ela foi acontecendo de modo gradual, ela foi se desenvolvendo conforme a sociedade foi necessitando e também foi progredindo. A colonização dos territórios africanos e asiáticos, eles marcaram o começo dos fluxos de força de trabalho, de matéria-prima, de influências culturais e de mercadorias. As revoluções industriais, elas também foram muito importantes para a expansão do capitalismo, porque ela deu uma intensificada na globalização, uma vez que aumentou as ordens de consumo e com esse encurtamento propriamente dito das distâncias, porque ela possibilitou que os produtos que antes demoravam muito tempo para chegar em um outro país, eles chegassem em lugares muito mais rápidos através do navio, ou a vapor, ou pelas ferrovias. Então, isso facilitou muito a vida de quem trabalhava com o comércio nessa época. Mas a gente pode considerar, de fato, que o marco inicial da globalização foi a Guerra Fria. Aliás, após a Guerra Fria, com a derrota da União Soviética e do Bloco Socialista. Porque, a partir disso, surgiu uma nova ordem mundial, que ganhou força e foi se impulsionando. Nesse momento, houve ampliação de novos mercados consumidores, que foi o que eu disse para vocês, e houve o avanço enorme da tecnologia, a fim de dar a esse novo cenário um conceito mais neoliberal, medidas mais neoliberais, que vão caracterizar muitas políticas econômicas até os dias atuais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Gente, eu vou disponibilizar os slides. Eu peço perdão por não ter disponibilizado da aula de literatura, mas eu vou fazer tudo hoje. Eu disponibilizo tanto os da aula de hoje, quanto os da próxima aula. Para essa aula, que ela é um pouco mais puxada também, eu vou disponibilizar um resumo para vocês, com os principais tópicos, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, tá certo? A gente tem também que, como eu disse para vocês, as medidas neoliberais que começaram a vir após
toda essa movimentação que as coisas foram mudando e se transformando, elas persistem até os dias de hoje. Eu vou falar para vocês de alguns sistemas que perduram até a atualidade. E daí a gente tem também que, a partir da metade do século XX, que foi com a chamada Terceira Revolução Industrial, ou a Revolução Técnico-Científica e Informacional, que ela modificou as formas de produção e mercados consumidores. E junto com ela veio também o advento da internet, que ela tornou os meios de comunicação mais comuns e os limites de circulação bem menores, possibilitando não somente o fluxo de informação, mas também de mercadoria, de pessoas, das formas de trabalho, enfim. Daí eu coloquei para vocês aí que a globalização é um fenômeno que ela vem sendo mais tratada durante os últimos 60 anos, que foi quando houve realmente um boom exponencial tanto da internet quanto das nossas conexões, em termos gerais. Daqui eu listei para vocês algumas características e efeitos da globalização. A globalização é um processo complexo, mas quando a gente vai falar sobre as características e os efeitos, a gente consegue ver mais na prática como que ela realmente impactou nas nossas vidas e nos faz refletir como que a nossa vida seria se a gente não tivesse tido essa expansão. A primeira característica que a gente fala é a diminuição das distâncias, que eu já tinha dito anteriormente, que é a facilidade de acesso à informação, à mercadoria, que a gente demorava muito, mas muito mais tempo para se locomover. É importante que a gente tenha em mente que a globalização ela abarca todos os campos da sociedade. Ela vai desde a política até a saúde, educação, e tem impacto direto. Trocas de cultura. Houve a mobilização da mão de obra, das mercadorias, possibilitou a diversa troca de culturas distantes do globo. Por exemplo, hoje em dia a gente come comida árabe, comida japonesa com maior facilidade. Antigamente era o maior trabalho para poder transportar as iguarias, os temperos e tudo mais, para que a gente pudesse ter essa troca de cultura e conhecimento. Houve a expansão do trânsito também, com os navios, as ferroviárias, tudo se intensificou. Mas também a gente tem que pensar que a globalização ela não trouxe apenas aspectos positivos, que com todo o avanço ela traz problemas também. E uma da outra face que a globalização transmitiu para a gente foi a desigualdade social. Porque esse processo de globalização, muito embora tenha sido processual, ele não aconteceu de forma igualitária em todos os países. E isso afetou diretamente na concentração de renda entre os países, afetou diretamente em como que a política interna de cada um desses se organizava. Houve a expansão das multinacionais e o avanço da industrialização, sem dúvida, porque as empresas tiveram a necessidade de se adequar às transformações que estavam acontecendo. Houve a precarização do trabalho através das leis de terceirização. A gente, hoje em dia, está vivendo uma reforma trabalhista que colocou em xeque diversos direitos dos trabalhadores. Teve a exploração da mão de obra infantil, fazendo com que as pessoas se sujeitassem a situações que se assemelhassem à escravidão, por exemplo. Houve a expansão das redes de comunicação, que nada mais é do que o avanço e o desenvolvimento da internet, que hoje em dia ele é ainda mais visível por conta do home office, por conta do EAD, enfim. Houve a exploração da mão de obra prima, barata dos países desenvolvidos em relação aos subdesenvolvidos, como, por exemplo, um exemplo claro são os mexicanos entrando nos Estados Unidos, como uma forma de conseguir uma estadia melhor, uma vida melhor, ou até mesmo a gente pode observar isso no próprio Brasil. Quantas vezes vocês já não ouviram falar de que o pessoal lá do Nordeste vem tentar a vida no interior, na Grande São Paulo?
Então, a gente percebe que essa globalização ela não está relacionada tão somente com todos os países do globo, mas também com as regionalidades e como cada governante lida com os problemas internos do país. Com a globalização veio o surgimento dos blocos econômicos, e também houve uma forte agressão ao meio ambiente devido às práticas nocivas das empresas multinacionais, através do descarte indevido de lixo e a poluição dos rios. Tudo isso se intensificou, tudo ficou a mais com o processo da globalização. É impossível a gente falar de globalização e não remeter ao neoliberalismo, que é a situação que a gente vem observando atualmente. O neoliberalismo, ele é uma doutrina econômica e política que ele surgiu em meados do século XX, com base em algumas teorias formuladas por alguns teóricos. Dentre eles, a gente tem esse ucraniano e esse austríaco. E a teoria neoliberal, ela veio para opor a teoria keynesiana, que era do bem-estar social, e que propunha uma leitura da parte econômica do liberalismo clássico. Eu sei que parece que eu estou falando grego, mas eu vou estar explicando mais afinco posteriormente. E ele tem uma visão econômica conservadora, que esse daí é o marco que vocês precisam ter em mente, que eles querem diminuir ao máximo a participação do Estado na economia. As características do neoliberalismo, elas são muito claras também. Quando vocês lerem, vocês vão identificar facilmente que se trata do neoliberalismo. O esboço do plano neoliberal, ele começou com as 10 regras do Congresso de Washington, que propunha uma cartilha básica que as economias neoliberais, em especial aquelas que tivessem desenvolvimento, deveriam aderir caso elas quisessem a ajuda do FMI e do que vem a ser o Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Então, para isso, para elas conseguirem essa ajuda, para conseguirem se desenvolver, elas deveriam adotar as propostas impostas nessa cartilha. Dentro dessas 10 regras do Congresso de Washington, elas têm essas características que eu vou falar para vocês agora, que seriam a privatização das empresas estatais, a livre circulação de capitais internacionais, a abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, a redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente, disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, investimento estrangeiro direto, direito à propriedade intelectual, e essas eram as 10 regras, as mais importantes. Para a gente entender, de fato, como que o neoliberalismo surtiu efeitos entre nós, que estamos vivendo essa realidade atualmente no Brasil, é importante que a gente entenda de onde surgiu essa ideia e como que ela floresceu para nós brasileiros. Opa! Quando a gente fala de neoliberalismo no Brasil, automaticamente a gente remete ao governo do FHC, que foi o Henrique Cardoso, ainda na década de 1990. O presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tirou o Brasil de uma crise econômica que se estendia desde a década anterior, que foi resultado da política do milagre econômico, e que essa política do milagre econômico surgiu com a ditadura militar. O milagre econômico em si, ele visava expandir a nossa economia por meio de uma importação de produtos, como automóveis e eletrodomésticos. Só que o que aconteceu? Essa política de fazer com que a gente importasse muito causou o endividamento massivo da população, porque eles compravam desenfreadamente com a expectativa de desenvolvimento. Mas, na realidade, eles só estavam fazendo mais dívidas para o país, que já estava com enormes problemas desde a ditadura militar.
Daí o Fernando Henrique veio e fez com que a economia desacelerasse por conta da falta de emprego e das crises, que gerou enorme gasto para o governo militar e pelos incontáveis desvios de verba e de corrupção que foram uma marca muito grande desse governo. E o resultado foi o quê? Uma hiperinflação que fez a moeda vigente, que na época era o cruzeiro, ela perder drasticamente o seu valor, porque os preços todos os dias no mercado ficavam cada vez mais altos e era como se não fosse suficiente para se autossustentar. Dentro desse cenário caótico, foram implementados vários planos para tentar estabilizar a moeda. Que era uma crise econômica devastadora para o país. Dentre eles, teve o Plano Cruzado, teve o Cruzeiro Novo, que eram as novas moedas que eles passaram a colocar para circular, para tentar reduzir essa inflação. Só que o único plano que realmente obteve êxito foi o Plano Real, que foi liderado pelo Fernando Henrique Cardoso, que até então ele era ministro da Fazenda do governo do Itamar Franco, em 93. E ele iniciou um processo de estabilização da economia por meio da criação da moeda real, que é o que a gente conhece até hoje, e da tomada de empréstimos com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional. Mas lembra que eu disse para vocês que quando surgiu as 10 regras do Conselho de Washington, havia uma condição para o Banco Nacional ou para o FMI, para o Banco Mundial, perdão, e para o FMI ajudar? Pois bem, ele conseguiu esses empréstimos, conseguiu essa ajuda, fez com que o real começasse a se fortificar e a ser de fato uma moeda que pudesse ser uma solução para os problemas que nós estávamos vivendo. Mas, em contrapartida, ele deveria aceitar as propostas que estavam expressas no consenso de Washington. Ou seja, nós demos aí a entrada para o neoliberalismo. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso ele foi eleito presidente e ele começou a colocar em prática as medidas neoliberais. Em consequência disso, os gastos estatais eles foram reduzidos, o Estado foi reduzido com a privatização a preço baixo, várias empresas estatais, e foram dado muito incentivo para as empresas estrangeiras, para que elas pudessem trazer filiais para o nosso país e se estabelecerem aqui. A economia passou a se estabilizar de fato, mas junto com isso vieram os problemas, como, por exemplo, a desigualdade social, que ela se intensificou 100% nesse cenário. Porque não eram todas as pessoas que poderiam acompanhar esse processo, não eram todas as pessoas que conseguiriam um emprego ou que estariam relacionadas às práticas da época, como a importação e a exportação de automóveis eletrodomésticos. Enfim, realmente foi um cenário muito caótico. Teve as suas benéfices, mas também teve as suas precariedades, que assolam o país até hoje, porque a gente visualiza atualmente a discrepância em relação aos quesitos sociais. Não são todas as pessoas que têm as mesmas oportunidades de emprego, não são as mesmas pessoas que ganham os mesmos salários. Enfim, a desigualdade social ela continuou intrínseca como um problema intrínseco do país. Além disso, houve o sucateamento dos serviços públicos. Os hospitais, as escolas, as universidades públicas, elas deixaram de receber as verbas para os insumos necessários, porque todo o dinheiro, basicamente, estava sendo implementado e utilizado nas filiais que estavam entrando no país. Em todas as áreas dos funcionários públicos e federais, eles tiveram seus salários atrasados e os planos de carreira, de progressão de carreiras públicas, eles foram achatados. Em consequência disso, o país ele foi assolado por diversas greves de funcionários que estavam descontentes com a situação, é claro. Porque enquanto tudo isso acontecia, grande parte da população estava passando fome ou então não tinha um direito à educação respeitado. Enquanto isso, é exatamente a contraposição que a gente faz no começo também das melhorias e coisas ruins que acarretaram junto com isso, tanto na globalização quanto no neoliberalismo.
enquanto a economia ela se restabelecia e voltava a funcionar normalmente, as questões que eram tidas como sociais, elas foram deixadas de lado. Eu coloquei aí para vocês em um tópico que foi o governo Temer, que a partir de 2016 para cá, nosso país, ele vive uma nova onda neoliberal, que ela começou a se intensificar e a ser visível de uma forma mais clara a partir do governo Temer, que foi quando começaram as discussões já propostas pelos parlamentares sobre uma reforma tributária e uma reforma previdenciária, além de discutirem também a privatização dos órgãos públicos e a terceirização dos serviços. Um reflexo disso foi a reforma trabalhista, que, se por algum lado favoreceu os trabalhadores, por outro, ela retirou e devastou com tudo que os trabalhadores eles haviam conquistados até agora, nesses anos de lutas sindicais. E isso daí evidencia uma nova guinada do neoliberalismo no Brasil. Porque o neoliberalismo ele tem essa característica também dele se modificar. Por mais que ele tenha as suas características muito bem expressas e muito bem claras, ele vai acompanhar a sociedade, como todo e qualquer fenômeno social. Certinho? Um outro ponto que a gente deve considerar também é que a cultura nos países em desenvolvimento ela perde um pouco da sua essência para uma cultura homogênea dos países como os Estados Unidos, onde cria um ambiente favorável à dominação ideológica, porque principalmente entre os países mais fracos, porque a gente tende a querer seguir um padrão daquilo que a gente não tem estrutura para isso. Quando a gente fala sobre isso, a gente sempre remete aos Estados Unidos, como o padrão de lá é incrível, como as leis funcionam, mas a gente esquece de observar que nós fazemos parte de uma construção e que a nossa construção ela surgiu justamente com a exploração, o que foi muito diferente nos Estados Unidos. Então é muito difícil a gente fazer essa comparação entre países, sendo que a gente não olha para o fundamento real, para a parte mais intrínseca do que aconteceu durante esse processo. Daí eu trouxe para vocês também um tópico que é o neoliberalismo na educação. Porque como há uma espécie de disseminação do neoliberalismo por meio do Fundo Monetário Internacional e da globalização, os sistemas educativos de países em desenvolvimento têm adotado gradativamente ações mais neoliberais, para seguir umas concepções mais teóricas do mesmo cunho para nortear os currículos. Eles querem adequar as questões neoliberalistas também na área da educação. Um exemplo disso são as privatizações ou terceirizações dos sistemas públicos de ensino e as parcerias entre as iniciativas públicas e privadas para a gestão da educação. Essas parcerias, elas evidenciam uma recusa dos governos deles assumirem por completo o compromisso com a educação pública. E acabam por passar uma ideia de que a educação ela deve ser retirada das mãos do Estado para que ele tenha menos ônus, menos deveres, menos obrigações. E foi nesse sentido que surgiram as ONGs, como a Fundação Leman, que ela atua como uma parceria na educação, oferecendo produtos e serviços para que ela possa ser alavancada. É importante a gente falar também que as instituições escolares que vêm adotando esses valores cultivados pela essa lógica neoliberal, elas têm como base a meritocracia, que nada mais é do que a crença de que o sucesso é resultado de um único e exclusivo esforço pessoal. E eles batem muito na tecla de que o empreendedorismo para as crianças na escola é algo indispensável. Só que sempre que a gente chega nesse assunto sobre meritocracia, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Porque, como eu disse anteriormente, as desigualdades sociais presentes no Brasil,
elas são um fator intrínseco, elas vieram desde a estrutura, desde os primórdios. Então, como que a gente vai falar sobre o sucesso ser resultado tão somente resultado de um esforço pessoal, sendo que não são todas as pessoas que têm as mesmas oportunidades, assim, digamos. A gente está tendo aqui aula online, vocês estão tendo a oportunidade de fazer um cursinho, mas temos que pensar que existem pessoas, como, por exemplo, a população ribeirinha, que antigamente era difícil, tinha que pegar um barco que durava 4 horas para chegar numa escola, para ter uma aula precária, para ficar com fome. E imagina como que eles estão vivendo atualmente. Como que a gente pode falar que é resultado único e exclusivamente do esforço pessoal, sendo que eles não têm as mesmas condições? Fica esse questionamento aí para vocês pensarem mais sobre o tema. Outra crítica que a gente pode fazer com a entrada do neoliberalismo na educação, ela vai dizer respeito à formação, que a educação neoliberal, ela visa formar pessoas aptas para elas entrarem no sistema capitalista, no mundo capitalista que é opressor, que é competitivo, enquanto que a educação libertadora, mais liberal, ela é voltada para a cidadania e para uma intelectualidade. Digamos que para ela seja necessário muito mais do que ensinar estratégias, técnicas e afins. Além do que eu já falei anteriormente, também a gente pode trazer como crítica para essa discussão a ideia do empreendedorismo na educação como um todo. Quando ele é tirado do papel e colocado como uma solução desejada para a resolução de problemas que deveriam, na verdade, ser resolvidos pelo Estado. Os neoliberais, justamente, eles defendem a diminuição estatal e, por isso, eles colocam esse modelo de educação neoliberal, ideológica, que afirma que a saída para os problemas sociais está no próprio indivíduo. E com isso eles criam termos como empreendedorismo social, cooperativismo, sendo que eles tentam evidenciar isso como se essas forças fossem capazes de suprir os déficits deixados pela falta de investimento estatal. Ou seja, seria como se o Estado ele quisesse mascarar o que está acontecendo, ou tirar de si a responsabilidade e colocar na mão de outras pessoas, dizer que as coisas só dependem de você. Mas é sempre muito importante pensar que nós fazemos parte de uma sociedade. E como sociedade, nós elegemos nossos representantes. E os nossos representantes são reflexo da nossa sociedade. Se a gente pensar dessa forma, a gente consegue entender melhor os motivos pelos quais nós nos encontramos atualmente nessa onda com uma tendência mais neoliberal, com essa onda tirando a responsabilidade total do Estado e colocando em nós mesmos. Daí a importância do seu voto, a importância de se estudar, de ler bastante sobre a história, porque essas coisas são, as coisas que eu passei para vocês hoje, elas são realmente fatos, foram coisas que aconteceram. E a história ela vem para nos ensinar, para que a gente não repita os erros no futuro. Mas é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Eu acho que é só esse mesmo último slide. Tranquilo. Tranquilo, pessoal? Eu vou estar deixando para vocês uma lista de exercícios também. Esses exercícios eu cheguei a colocar 10, eu acho, se não me engano. Eles são um pouquinho mais complexos. E com complexo eu quero dizer que não são difíceis, mas eles têm uma leitura mais puxadinha, porque, como eu disse na aula anterior de literatura, o Enem é basicamente sobre leitura e interpretação, então é importante que vocês criem o hábito de ler. E logo em seguida eu vou colocar também o gabarito delas. Mas é importante que vocês tentem fazer, tentem resolver. Vou estar à disposição para sanar qualquer dúvida, eventual dúvida que surgir com essa aula. Vocês podem me chamar, não tem problema. Estou aqui à disposição.
E é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida por agora? Querem fazer algum comentário? Acho que não. Certinho, então, pessoal, eu posso encerrar a aula hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre Revolução Industrial, que vai vir muito de encontro com essa questão da globalização, porque ela está intrinsecamente ligada com as modificações. E acho que por hoje é isso mesmo, gente. Quero desejar a vocês um bom final de semana, bons estudos, e a gente se vê na próxima quarta com a aula de literatura. Certinho? Ok, boa noite, professor. Boa Bom final de noite. semana pra senhora também. Boa noite, obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.